mesma situação, você tem um microcontrolador agora. O que seu microcontrolador tem que fazer? Ele tem lá o que eu falei, os dispositivos de entrada, tá? Que são, sei lá, as perninhas dele, que você vai ligar no seu sensor. E você vai ligar outras perninhas que são saídas, tá? Em alguma coisa que vai controlar esses motores. Tá? Só que daí o que eu falei? Tem um processador lá dentro. Ele não sabe o que fazer. Você vai ligar ali e não vai fazer porra nenhuma. Concorda? Você tem que programar ele para fazer alguma coisa. Daí entra o conceito de programação. Alguém aqui não sabe o que é o conceito de programação? Todo mundo sabe? Hã? Começou bem. Qual foi? Falei, pô. É mole, mas a gente está proibindo. Envolver de novo semestre que vem. Não, beleza, tá bom. Enfim, você vai ter que escrever de dobrar. É o que? Enfim, você tem aqui você tem que dizer então para o seu chip o que ele vai fazer com aquelas entradas e como que ele vai controlar aquelas saídas. Você tem que escrever um programa. Aí você vai lá no seu computador, escreve um programa. Daí existe um negócio que chama um compilador, que é um outro programa que você baixa lá do seu fabricante do microcontrolador. Ele vai pegar aquilo tudo que você escreveu, converter numa linguagem de máquina e jogar para dentro desse processador. Tá? Você não tem o trabalho de escrever bit a bit o que ele tem que fazer. Basicamente, você vai chegar e vai fazer isso daqui. Ó. Se o sensor 1 está ativado, liga o motor 2. Se não, desliga o motor 2. Sério, cara? Pior é que é sério. Pior é que é sério. Pior é que é sério. Isso daqui é a linguagem mais alto nível que tem, é como é que você pensa. Tá? Você vai pegar lá o compilador, e pior que é bem parecido com isso aqui. É if S1, sei lá, high ou ativado ou qualquer coisa. Então, daí você tem lá a sua função, que é o output do seu microcontrolador, que vai ser responsável por ligar o motor 2. É bem idiota mesmo. É bem idiota. Daí você tem que fazer a mesma coisa com o outro sensor. Se o sensor 2 está ativado, então liga o motor 1. Se não, desliga o motor 1. Você concorda que esse software faz exatamente a mesma coisa que aquela lógica de relé faz? Exatamente a mesma coisa. Tá? Daí volta para aquele problema. Você tem que usar um microcontrolador? Depende. Você tem um relé baratinho, você tem um microcontrolador e você tem que programar ele. Ou seja, é mais dinheiro que o microcontrolador aí. Hoje em dia é barato, mas vai custar aí 10, 15 reais, tá? Um relé custa 2 reais. E você vai ter que ter o tempo de fazer um software, compilar, vai ter que ter um computador, não sei o quê, uma encheção de saco com um problema simples. Só que daí com um problema complexo, você se ferra. Por quê? Você tem um controlador que tem aquele mesmo preço, que é baixo, um tempo relativamente baixo, e se o problema for muito complexo, tudo com um componente eletrônico que você vai querer resolver com relé ou transistor, é uma porra desse tamanho aqui. Isso aqui existe mesmo, ele não faz isso. Tá? Não, mas explica por que não faz. Não, o Nego não faz mais isso. Não, não para esse exemplo não, desculpa. Não é para fazer um robô autônomo, o Nego não faz isso não. É porque o microprocessador ele tem um tempo de resposta. É justamente por ele fazer a calculeira toda e dar uma saída, ele demora um certo tempo. Esse tempo geralmente não, é sempre maior do que fazer toda eletronicamente. Sim, se você precisa de um negócio, tá bom, mas o tempo de resposta do microcontrolador hoje está na casa aí de meio milissegundo. Se quiser uma coisa mais rápida que isso, que tem que ser um circuito todo discreto, que não tem um programa envolvido, o programa você sabe, imagina o Windows. Ele é pra cacete, o negócio daquelas computadoras. Mesma coisa no microcontrolador, ele leva um tempo para rodar aquele programa, não sei o quê. Se você quiser um tempo de resposta, precisar, é difícil, mas caso vocês precisem, vocês vão ter que projetar um circuito discreto cheio de componente eletrônico, e daí vocês vão ter que fazer uma faculdade de eletrônica e fazer um circuito daquele. Entendeu? Que é muito mais caro e você vai tomar muito mais tempo. Entendeu? Ou seja, vocês têm que ter o bom senso de olhar um problema e falar, porra, vou resolver com relé. Porra, não dá para resolver com relé, vou ter que fazer uma circuiteira danada que vai ficar uma placa desse tamanho, cara pra cacete. Outra coisa que vocês têm que ter na cabeça. Componente eletrônico é mais caro que software, obviamente. Software você senta lá no computador, escreve, faz tudo o que você quer, tá? Tudo que você precisa você escreve, só que gasta seu tempo, obviamente. Já componente eletrônico não, se você quiser fazer uma lógica toda, que funcione toda com componente eletrônico, você vai ter que comprar muita coisa e sai muito mais caro. Ou seja,
Vocês têm que ter o bom senso de balancear quanto que está custando uma solução, quanto está custando outra, quanto tempo eu vou levar uma solução, quanto tempo eu vou levar uma outra, quão eficiente é a minha solução primeira, quão eficiente é a minha segunda solução. Tá? Tem que ter esse bom senso. Bom, vimos já sensor, sistema de controle, falta ver atuador. Alguém tem alguma dúvida até agora? Pode ser qualquer dúvida idiota, mas são os melhores. Sério, não é pra zoar, é pra explicar mesmo. Ninguém? Resposta do pique, do Arduino é muito diferente, só que eu Depende. Quando, por exemplo, vocês compram lá seu processador lá do seu computador, tem lá a frequência de operação dele, não sei quantos gigahertz, não sei o que, blá blá blá. Aqui é na faixa de megahertz. Tá? Depende então da sua frequência de oscilação. Você precisa de uma coisa que desça a sua frequência, que é um cristal. Não quis nem falar para não confundir muito, mas essa frequência do seu cristal diz a velocidade com que seu programa vai ler cada linha de código. Se você tiver um pique rodando a 8 MHz e um Arduino rodando a 100 MHz, o Arduino é mais rápido. Se você tiver um Arduino rodando a 20 e um pique a 100, o pique é mais rápido. O que as pessoas discutem muito diferença de microcontrolador é quantas linhas de código eu preciso para fazer a mesma coisa. Entendeu? Se no Arduino, com uma linha de código, eu faço o que o pique precisa de duas, eles só vão ter a mesma velocidade se o pique rodar com o dobro da frequência. Qual foi a pergunta? Qual é a diferença de tempo de resposta de um microcontrolador para o outro? Entendeu? Uma linha de código é o tamanho do programa? Não. Uma linha de código é isso daqui. Ó. Isso aqui é uma linha de código. Ah, tá. Uma linha de código, outra linha de código. Quanto maior a linha, Código maior a memória ocupada. Instruções, maior a né? linha. Quanto mais linhas de código você tiver, maior é o seu programa. Mas são instruções, não linhas. Sim, são instruções. Cada linha de código daqui é uma instrução. Aqui ele manda você comparar se o sensor não está ativado. Aqui ele manda você ligar o motor. E cada instrução leva um tempo diferente também de processamento. Não necessariamente o tempo de processamento é o mesmo para cada linha. Cara, eu sei que é meio chato de acreditar que você escreve alguma coisa no computador e um chip faz. Como é que sai dessa ideia de uma coisa escrita e passa para uma linguagem de máquina? Tá? Se eu fosse explicar isso, eu ia levar aqui um mês. É complicado, mas se você não achar que é magia Você negra... levar um ano e meio. Programação 1, programação 2 e só. Mais que isso, né? Em mais que assim. O assembly pega aquilo e ainda transforma em hexadecimal. A assembly é a linguagem mais baixa que... E como é que a gente consegue como é que um código binário faz alguma coisa? Isso é complicado de entender, tá? Por agora. Entendeu? Vocês estão no começo da faculdade e realmente é difícil até de acreditar que funciona. Mas quem for fazer eletrônica vai ver isso bem a fundo, vai até projetar um processador, então vocês acreditam por enquanto. Esse liga e desliga seria o famoso output high. Isso. Cada programa, cada compilador vai ter um código que é diferente. Esse liga motor 2, geralmente, por exemplo, se você estiver controlando a velocidade de um motor, geralmente se liga motor 2, ele não é uma linha de código, ele é uma função, ele é uma rotina, que é composta por mais, sei lá, 20 linhas de código. Entendeu? Isso aqui é linguagem bem... como é que é? Pseudo alguma coisa, pseudo-linguagem. Pseudo-código, isso. Enfim. Atuador. Conhecem servomotor? Servomotor é o que? É um motorzinho, tá? Cheio de engrenagem, bem reduzido, que tem um eixo para fora. Você lá com uma informação qualquer, que eu vou explicar agora, você vai fazer esse motor girar 90 graus para cá, 90 graus para lá, ficar no meio e você controla a posição dele. Isso é um servomotor. Como é que você calcula? Alguém inventou um protocolo doido para controlar isso daqui, que funciona muito bem, que chama o PPM, que é Pulse Position Modulation. Que, como é que você faz? Aqui está 12, mas geralmente hoje em dia estou usando 20. De tempos em tempos, aqui no caso 20 milissegundos, tá? O que você vai fazer? Você vai dar um sinal para ele, ele está em 0 volts, daí você põe 5 volts.
Ou seja, você saiu de 0 para 1. Daí depois você abaixa ele de novo. Ou seja, se a duração desse pulso enquanto ele estava 5 volts for de 1 milissegundo e meio, 1,5 milissegundos, ele vai estar numa posição. Se for 1 milissegundo, ele vai estar em outra posição. Se for 2 milissegundos, ele vai estar para outra posição. Ou seja, aqui dentro tem uma eletrônica que mede esse tempo desse pulso aqui, tá? E controla a posição do bracinho em função desse ppm. Tá? Isso aí vocês vão ver por muito. Motor DC, mais usado aí, todo mundo já viu sei lá, um carrinho de brinquedo que é um motorzinho, controle do PlayStation, tem dois motorzinhos lá dentro para fazer o vibracol lá. Vibracol não. DualShock. DualShock, isso aí. Daí ele gira mais rápido quando você põe mais tensão nele. Você tem uma pilha, ele gira na velocidade. Você põe 2 pilhas em série, ele gira com dobra da velocidade. Pelo menos é o que se espera. Hã? Como é que você calcula a velocidade dele se você tem um sinal digital lá de um microcontrolador, por exemplo? Você tem que ter o seu sinal, alguma coisa, pode ser um relé, vocês vão ver mais pra frente que ele não pode. Imagina o seu sinal do microcontrolador está ligando e desligando o relé que alimenta esse motor. Tá? Conseguiram visualizar isso? Você tem lá uma bateria, um contatinho aqui do relé, daí você liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Só que isso bem rápido. Aqui, ligou, desligou, ligou, desligou, ligou, desligou. Isso é o conceito de PWM. Você faz isso numa frequência alta, é como se você estivesse colocando uma tensão mais baixa do que a da bateria no seu motor. É assim que, mais ou menos, que as pessoas fazem o controle de motor DC. A corrente no motor, não vou falar, mas enfim. Alguém sabe o que é um indutor? Já viram? Um indutor é um componente eletrônico que tende a manter a corrente elétrica, como se fosse uma inércia de corrente elétrica, digamos assim. O motor, vocês vão ver mais tarde que ele é um indutor, ele tende a manter a corrente elétrica nele, ou seja, se você dá um pulso de tensão desse, ele vai começar a girar e a corrente dele vai se manter meio que constante, é como se ele estivesse operando com uma tensão mais baixa que a da bateria. Mas quem tiver dúvida, pergunta, isso aqui já começou a entrar um pouco demais na parte técnica, que a gente vai ver mais pra frente.